Olá, amigos do Café com Filmes. Hoje vamos falar de Goonies. Toca a vinheta aí. Aos saudosos oitentistas e o pessoal mais jovem aí que curtiu os anos 80, eu apresento o livro Os Goonies. Olha só que lindo esse livro aqui. Da editora Dark Sides, que tem feito bastante livros bem bonitos aí, fantásticos, com temas de horror, né? Entre outros, porque Os Goonies não é um livro de horror, mas é um livro muito bom. Essa aqui é uma edição limitada, que eles dizem que é limitada, mas de vez em quando eles lançam de novo. Ele tem esse efeito de como se fosse um livro envelhecido, mas não é, ele não está envelhecido, é só um efeito. Eu não gostei muito desse um adesivo, mas não dá para tirar. Se não tivesse isso aqui, ia ser muito mais bonito. E uma coisa que eu andei reparando nesse símbolo deles aqui, que é os Goonies. Esse símbolo aqui tá errado, tá faltando um personagem aqui. Porque quando eu olhei, eu fiquei pensando, pá, mas tá faltando um personagem aqui. E realmente tá, se vocês forem procurar aí na internet, tá faltando um personagem aqui. Então, essa edição aqui limitada, ela vem com um mapa que eu achei que podia ter sido um pouquinho mais bonitinho. Podia ser algo mais parecido com o do filme. Tem algumas coisas escritas aqui que eu não consegui, que não dá pra ler direito. E do outro lado tem um pôster que é uma caveira, que eu não entendi o porquê. Essa caveira aqui podia ser a caveira do Willy Caolho, pra quem conhece a história. Podia ser o Willy Caolho, mas não é. Então, para quem não conhece a história dos Goonies, é sobre o último dia em que os moradores da Docas Goon têm antes de serem despejados, né, de suas casas, por causa da hipoteca do Country Club Hillsides. Mike e seus amigos encontram em um mapa do tesouro uma oportunidade de salvar, né, suas casas de ser transformadas em um campo de golfe, indo em busca do tesouro do Willy Caolho. Nessa caçada do tesouro, seus caminhos se cruzam com o da família Fratelli, que é uma gangue muito perigosa procurada pela região. Mas então, vamos às comparações agora entre o filme e o livro, que foram lançados juntos até, em 1985. Então, preparem-se para o spoiler. That's right, kiddies. I'm the spoiler. Então vamos às diferenças entre o livro e o filme, né? No livro, a história toda é narrada pelo Mickey. Então a narrativa é um pouco infantil e às vezes tem até uns pensamentos bem bobinhos, né? Mas dá de se entender porque como o personagem principal, né, o narrador, é uma criança, então é de se entender assim como está sendo narrada as coisas. Já no filme, não tem um personagem principal, né? Como são várias crianças, então é bem diferente a narrativa, né? O filme é bem mais dinâmico. A primeira diferença que eu vi ao ler o livro é que o Brand sofre de claustrofobia e no filme não tem nenhuma dica sobre isso. É claro que no filme todos os personagens são pouco aproveitados e são apresentados aos poucos, né? E superficialmente. Mas eu entendo que no filme muita coisa é cortada, né, para ser mais dinâmico e não ter muitas enrolações. Um grande exemplo disso é que no filme, logo quando eles descobrem o mapa, eles já resolvem já sair e pegam as bicicletas, já vão correndo e já chegam lá no lugar onde eles têm que chegar. Diferente do livro, onde o Mike tem que estar toda hora convencendo os amigos, vamos lá, vamos atrás do tesouro, a gente não tem tempo para perder. Então no filme, onde eles saem de casa já rapidinho e chegam até o restaurante onde a família Fratelli está escondida, no livro eles ainda param em outros lugares, param numa lanchonete, onde eles têm uma briga com o Troy, né, que é o filho do proprietário do Country Club, e depois disso que eles vão sair em busca do tesouro, né. Uma outra curiosidade de diferença do livro e do filme é que, como é narrado em primeira pessoa, o Mike não tem como saber o que estava acontecendo com o gordinho, né? Quando ele ficou lá de refém da família Fratelli. Então a gente só vai saber isso mais adiante, sendo narrado pelo próprio gordinho, né? Eu estou falando aqui de um jeito como se vocês já tivessem visto o filme, né? Então suponho que vocês tenham visto o filme, porque ele é um filme de 85, então já passou aí milhares de vezes na sessão da tarde da Globo. Se você não viu, então dá um jeito de ver aí, porque vale a pena. Então eu quero fazer essa diferenciação para dizer que o livro também é bem legal, né? Então, se você é muito fã do filme, vale muito a pena ter o livro para ver essas diferenças.
Então, uma outra diferença bem bacana que acontece é quando eles estão no Poço dos Desejos, lá que eles acham todas aquelas moedas. Nessa parte do livro tem duas grandes diferenças que não tem no filme, que é o Mike falando com o irmão dele, né, o Brand, falando sobre os pais deles, que os pais deles participaram de um programa de televisão, né, de variedades, onde os pais foram fantasiados de geladeira e não me lembro o que era outra coisa, e eles tinham que escolher entre 3 portas. E aí o Mike faz todo um discurso falando sobre as escolhas que as pessoas têm que fazer, as escolhas que eles estão fazendo, enfim. Uma outra coisa bem louca que acontece nesse mesmo lugar é que eles descobrem que estão cheios de sanguessugas pelo corpo, e o Dado, né, que é o japonesinho, ele tem uma bateria de 20 volts e ele bota numa poça de água assim, e aí eles ficam ali, tipo meio que tomando um choquezinho, e aí as sanguessugas saem deles. Então as meninas acabam ficando um pouquinho mais tempo, toda ai que gostoso, não sei o quê. E depois ela até briga, a Andy, né, que é a mais patricinha, briga com o Dado, dizendo, me deixou com tesão, não sei o quê, uma coisa assim, né? E isso, óbvio, não tem no filme. É óbvio que não tem no filme, porque é um filme pra criança, né? Como é que vão botar uma cena dessas assim no filme? Então no livro mais adiante, o Brand tem um ataque claustrofóbico, né, onde ele tenta cavar as paredes da caverna, né, tentando sair dali desesperadamente. E aí a Steph, né, que é a mina de cabelo curtinho, bota a cabeça dele embaixo da camiseta dela pra ele ficar calmo, né? Então a Andy fica com ciúmes e aí ela acaba botando o Brand embaixo da camiseta da outra, né? Então ele fica ali dentro, no meio dos peitos da menina. E depois, mais adiante, onde eles vão na parte do banheiro, onde a Andy chama o Brand, né? Brand, vem cá, não sei o que. Aí ele manda, vai lá ver o que ela quer, não sei o que. E aí ela pega o Mike, né? Por acidente, né? Pega o Mike e começa a beijar ele. Só que o Mike se aproveita dessa oportunidade e beija ela de verdade, assim, não fica que nem no filme que ele fica, o que tá acontecendo, tipo, né? O Mike é tão safadinho que rola até uns apertinhos de peitinho. Bom, no filme, depois dessa parte, eles já encontram o piano, aquele piano bem macabro, né? Só que no livro ainda existe uma outra armadilha do Willy Caolho, onde eles têm que escolher entre 3 entradas, só para combinar com o que o Mike tinha dito antes lá pro irmão dele. Então nessa parte do livro, a narrativa muda, sendo o gordinho contando o que aconteceu com ele lá, né, na hora que os Fratellis pegaram ele, né. Então a gente descobre um pouco melhor a motivação, por que os Fratelli estão indo atrás das crianças, não só porque as crianças viram a máquina lá que copia dinheiro, mas também porque o irmão, o Francis, sabe a história do Willy Caolho, né? Sabe toda a história, então ele explica um pouquinho melhor a história do Willy Caolho, como é que o Willy Caolho tem moedas de ouro, enfim, todas aquelas coisas. E aí eles partem também para, além de pegar as crianças, para pegar toda aquela fortuna, né, do Willy Caolho. Bom, aí então somos apresentados ao Slot, né, que é o irmão aquele deformado. Que personagem maravilhoso. Eu não sei porque que não aproveitaram ele bem no filme, porque no livro ele é cheio de referências que podia ter sido usado muito bem no filme, durante o filme, porque o Slot ele é viciado em televisão, né? Então ele tá sempre na frente da televisão, como mostra ali um pouquinho no filme. Mas no livro ele canta jingles de propagandas, ele sabe cenas de filmes. Ele tem uma gaitinha de boca onde ele toca algumas músicas de propagandas, né? Enquanto ele tá indo com um gordo, né? Atrás das outras crianças. E isso poderia ter sido muito bem utilizado durante o filme. E não sei por que não foi. Inclusive a forma que ele se apresenta no livro é muito mais interessante do que ele se apresenta no filme, né? No filme ele fica, Slot, gordo, Slot. No livro o gordinho pergunta, qual é o teu nome? E aí o Slot ele aponta para um pôster onde tem um tigre dentes de sabre atacando um bicho preguiça. E para quem não sabe, Slot quer dizer bicho preguiça em inglês. Bom, seguindo a mal apresentação dos personagens e o mau aproveitamento dos personagens, antes deles chegarem ao piano, aquele macabro, né, que tem umas caveiras, eles ficam durante horas em um lago subterrâneo, onde eles ficam falando sobre a vida deles. Né? Então a gente consegue conhecer um pouco melhor os personagens.
O Dado, né, que é o japonesinho, ele reclama que não sabe nadar, e aí ele fica falando sobre quando ele crescer, eu quero construir uma cidade submersa, e ele fala bem explicadinho como é que ele queria que acontecesse e tal. A Steph fala que é apaixonada pelo mar, que adora fazer mergulhos e tudo mais, e aí, vou te proteger, enfim. O Brand, ele acaba falando que tem problema claustrofóbico e fala como é que ele conseguiu ficar com esse problema, né, que ele ficou preso num negócio. Não vou falar tanto spoilers assim. O Bocão conta uma história bem legal sobre uma lenda urbana que é conhecida como a Pata do Macaco. Se vocês procurarem aí a história da Pata do Macaco, é super legal. E aí ele conta, né, nesse tempo que eles estão naufragando. Bom, e depois seguindo a sequência do filme, né, eles contam o piano macabro, aquele que tem que tocar, aí tem o tobogã d'água, e aí eles caem lá onde tem o navio, né, do Willy Caolho, e eles encontram um polvo gigante. Essa cena até tem no filme, vocês conseguem achar aí algumas versões do diretor, né, que tem essa cena do polvo. No filme foi tirado, não sei porquê, eles dizem que a cena é muito assustadora, sendo que é bem bobinha, não. Tem outras coisas mais assustadoras no filme, né? Não sei porque cortaram, mas existe uma versão do diretor que vocês podem achar aí na internet que tem esse ataque do polvo. Tanto é que no final o repórter entrevista as crianças, né? E o Dado ele fala assim, a pior parte foi a parte do polvo, não sei o quê. Né? E pra quem viu o filme sem a parte do polvo fica pensando, que ele tá falando de polvo? Que parte é essa que eu não vi? Bom, uma curiosidade bem bacana que tem no livro, quando eles entram dentro do navio, é que eles acham um diorama, que para quem não sabe um diorama, joga aí no Google, onde tem uma imagem de piratas e as aves Guney. Para quem não sabe o que é uma ave Guney, é a mesma coisa que um albatroz. Para quem não sabe o que é um albatroz, é a mesma coisa que uma gaivota. Gaivota fica onde? Nas docas onde tem peixes. E eles são da onde? Das docas Guney. Então, não é por causa das docas Guney, e sim dos pássaros Guney. Então quer dizer que todo esse tempo, Guney quer dizer gaivotas? Então eles são os gaivotas? Bom, então, finalmente, o Mike encontra o Willy Caolho, né? E no filme ele diz, nós temos tanto em comum. E aí a gente fica pensando, a comparação dele de ser tanto em comum é porque no início do filme ele fez toda aquela engenhoca lá pra abrir a porta, né, pro gordinho. E o Willy Caolho fez todas aquelas engenhocas por causa das armadilhas. Será que é só por causa disso? Não. No livro, o Mike encontra perto do Willy Caolho um negócio de vidro lá, com borracha, que não sei o que. E aí ele diz, ele tem asma também, que nem eu. A gente tem muito em comum. Eu achei bem bobo isso aí, não precisava ter, não sei. Mas uma coisa legal que eles acham junto com o corpo do Willy Caolho é uma carta de despedida, né, de explicação. O Willy Caolho falando como é que ele chegou até ali, o que aconteceu com a tripulação dele e dando boa sorte, né, pro pessoal que achou ele. Então essa parte é bem bacana, podia ter no filme. Uma coisa que acontece no filme que eu acho bem legal, que mostra um pouquinho da personalidade de como é o Slot, é aquela parte onde ele chega pra salvar todo mundo e aí ele grita, "Hey you guys!" Hey, you guys! Essa é a única parte que ele faz referência à televisão, né? Porque esse grito era o início de uma vinheta de um programa de televisão pra criança que passava nos anos 70. Hey you guys! E aí eu fui pesquisar sobre a série, e aí abre um parênteses, a série se chama The Electric Company, e curiosamente a carreira do Morgan Freeman começou nessa série aí para criança. That's me. Bom, agora a última curiosidade sobre o livro é que no final tem um epílogo falando sobre o que aconteceu depois, né? Como quando termina, fica tudo muito no ar, o que vai acontecer agora. No livro tem um epílogo falando, como se fosse matérias de jornal dizendo, crianças que desapareceram foram encontradas na praia, babá. Os irmãos Fratelli foram presos, a família do gordinho adotou o Slot, enfim, tem umas matérias bem legais, como se fosse de jornal, né, explicando o que aconteceu. Bom, eu não vou falar tudo o que tem no livro, né, mas espero que tenha deixado vocês aí curiosos. Se você não viu o filme, veja, e depois de ter visto o filme,
compre o livro, que vale muito a pena, tem muita coisa bem legal. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da dica do livro, né, e do filme. Pra quem viu o filme, né, então fica a dica do livro. Deixe o seu curtir, faça um comentário aí, se inscreva no canal e até a próxima. Falou! É claro que no filme todos os personagens são pouco aproveitados. É claro que no filme todos os personagens são pouco aproveitados e É claro que no filme todos os personagens são pouco aproveitados e são É claro que todos os personagens são pouco aproveitáveis. É claro que no filme É claro que no filme todos os personagens são pouco aproveitados, sendo